Em busca de civilizações extraterrestres, o Sistema Solar, existe alguma forma de vida em Vênus, Marte ou na Lua? Por muitos séculos, a humanidade considerou a Terra como o centro do Sistema Solar, o centro do universo. Agora sabemos que isso está muito longe da verdade. Além disso, a Terra e o Sol não são tão especiais quanto pensávamos. Existem milhões de planetas como o nosso e milhões de estrelas como o Sol. Mas o que exatamente isso significa para nós? Bem, todos esses fatos falam por si. É bem possível que não estejamos sozinhos no espaço, afinal. Emocionante, não? A possibilidade da presença de outra civilização em nosso universo assombra a humanidade há muitos séculos. E embora a ideia de não estar completamente sozinho no espaço seja muito tentadora, ela também levanta muitas questões. E aqui está a principal. Temos realmente a chance de encontrar outra civilização em outro planeta? Ou pelo menos algumas formas de vida simples? Bem, com a tecnologia atual, só podemos ter buscas avançadas em nosso sistema solar, e embora não tenhamos encontrado inteligência extraterrestre, houve algumas descobertas interessantes. Hoje vamos levar você em uma pequena viagem até nossos vizinhos no espaço. Juntos veremos quais deles foram considerados mais adequados para a vida e se já houve algum tipo de vida neles. Contaremos como os cientistas procuram tanto por micro-organismos em asteroides quanto por civilizações avançadas que supostamente podem coletar toda a energia de uma estrela ou até mesmo de uma galáxia inteira. Busca por civilizações extraterrestres. Sistema Solar, parte 1. Vamos lá. O primeiro objeto espacial considerado como tendo vida foi, claro, a Lua. Bem, ela realmente teve por um breve período no início dos anos 70, quando 12 astronautas pousaram nela. Além disso, eles conseguiram coletar algumas amostras. Infelizmente, as amostras de solo não apresentaram nenhum sinal de vida. A propósito, após o retorno dos astronautas da Lua, eles foram colocados na instalação móvel de quarentena, um trailer Airstream adaptado. A tripulação passou 21 dias lá. O objetivo da quarentena era prevenir a propagação de possíveis infecções vindas da Lua, embora sua existência fosse muito improvável. A exigência de quarentena foi eliminada após a Apollo 14, quando se comprovou que a Lua era estéril. Mas isso significa que nosso corpo cósmico mais próximo não tem vida? Bem, não podemos ter tanta certeza disso. Na superfície da Lua, é claro, as condições são difíceis, mas sob ela podemos estar muito mais próximos da Terra. Pelo menos por enquanto, sabemos duas coisas com certeza. Primeiro, definitivamente, a água na Lua, na forma de blocos de gelo. E segundo, sob a superfície da Lua, a temperatura não está caindo tanto quanto nela, de mais 200 para menos 50 graus centígrados. De qualquer forma, ainda há muitas coisas que não descobrimos sobre nosso satélite. Dezenas de meteoritos foram encontrados na Terra vindos de Marte, centenas de amostras vieram da Lua, de forma totalmente independente, sem serem trazidas por astronautas ou veículos. Essas amostras foram simplesmente derrubadas por meteoritos e saltaram para a Terra. Obviamente, o inverso também acontece com frequência. Alguns pedaços da Terra, às vezes, voam na direção da Lua. Portanto, seria muito interessante descobrir como e onde os micróbios da Terra acabam viajando para a Lua. Eles morreram? Ou talvez tenham se adaptado de alguma forma por lá? Bem, por enquanto, não temos respostas exatas. De qualquer forma, os outros objetos do nosso sistema solar que eram comumente considerados como tendo vida eram Vênus e Marte. Mas por que exatamente Vênus? Bem, dependendo da distância em relação ao Sol, os planetas recebem diferentes quantidades de calor. Por isso, existe uma faixa relativamente pequena de distância do Sol que é considerada uma zona de possível vida. Assim, na zona habitável, a temperatura na superfície do planeta é próxima à da Terra, ou seja, varia de 0 a 100 graus centígrados. Essa é a faixa em que a água pode permanecer em estado líquido sob pressão normal. E, bem, água é vida, pelo menos para todas as criaturas com as quais estamos familiarizados na Terra. Mas há algo mais. A zona habitável se afasta gradualmente do Sol. Quando nossa estrela era mais jovem, ela não aquecia tanto os planetas, e a zona de vida ficava um pouco mais próxima da estrela. Naquela época, o planeta Vênus estava na zona habitável.
As primeiras fotos de Vênus chegaram à Terra nos anos 60, depois que sondas espaciais americanas e soviéticas passaram por lá. Essas imagens revelaram imediatamente dois fatos interessantes. Primeiro, a atmosfera de Vênus gira muito rapidamente, enquanto o próprio planeta gira muito lentamente, levando 243 dias terrestres para completar uma rotação. Essa rotação ocorre no sentido oposto ao de seu movimento em torno do Sol. Os astrônomos ainda não encontraram nenhuma explicação para isso. A rotação extremamente lenta do planeta também é um mistério que ainda precisa ser desvendado. Outra curiosidade é que a atmosfera de Vênus vive sua própria vida. As camadas superiores de Vênus giram rapidamente ao seu redor. Esse fenômeno é chamado de superrotação. Como resultado, a atmosfera parece estar dividida em duas partes. Uma parte da camada de nuvens, em forma de uma espiral gigante, se enrola em um dos polos. A outra parte, também em forma de espiral gigante, se enrola no Polo Norte. No polo, o gás é sugado para dentro de um funil, desce para a atmosfera inferior e depois retorna ao Equador. Também não existe uma explicação detalhada para esse fenômeno. Antes dessas observações, as condições de Vênus pareciam muito próximas às da Terra, e muitos o consideravam um planeta repleto de vida. Mas devido à densa atmosfera quase inteiramente composta de dióxido de carbono e nitrogênio, a temperatura média na superfície do planeta é de cerca de 500 graus Celsius. As condições lá são muito adversas. Muito possivelmente, Vênus não possui nenhuma forma de vida e provavelmente nunca teve. O próximo corpo cósmico na zona habitável é Marte. Este planeta também, por quase 100 anos, pareceu ser um lugar bastante propício para a vida de civilizações extraterrestres. Em meados do século XIX, foram descobertas algumas linhas finas na superfície de Marte que receberam o nome de canais. Suspeitava-se que seres inteligentes haviam construído um sistema para bombear água das calotas polares até as regiões áridas do Equador. Claro, hoje sabemos que isso era apenas uma ilusão. Enviamos vários veículos à superfície de Marte que realizaram experimentos biológicos. Nenhum deles encontrou micro-organismos. Muito provavelmente a superfície de Marte é desprovida de vida. Ela não é protegida por uma camada densa de atmosfera como na Terra. Por isso, a luz ultravioleta e os raios X e os raios cósmicos solares a atingem constantemente, tornando impossível a existência de vida ali. Mas não é só isso. Assim como na Lua, as condições sob a superfície de Marte podem ser muito melhores. Abaixo da superfície, supostamente, podemos encontrar água, temperaturas confortáveis e proteção contra a radiação. E o que é mais importante, já conhecemos locais em Marte onde é possível acessar essas áreas subterrâneas. Cientistas descobriram no planeta vermelho algumas entradas circulares para cavernas verticais situadas no vulcão escudo marciano Arsia Mons. Elas são bastante grandes, com cerca de 100 metros de diâmetro. Na Terra, chamamos esses locais de sumidouros. E, bem, quem sabe o que existe nas profundezas dessas cavernas? No entanto, ainda não está claro como poderemos enviar uma máquina até lá e obter todos os dados necessários. Mais uma descoberta importante. Em 2009, com a ajuda de naves espaciais e telescópios terrestres, foram descobertas áreas com metano. Na Terra, ele geralmente é produto da atividade de vida, seja de gado ou de micro-organismos. Outra fonte de metano é a atividade vulcânica, mas o planeta vermelho esfriou há muito tempo. Agora não vemos nenhum vulcão ativo lá. Então, de onde vem o metano? Não sabemos ainda. E mais um fato. Em 1984, um fragmento de um meteorito marciano chamado Allen Hills 84001 foi descoberto na Antártida. Após coletar amostras de ar do meteorito, os cientistas concluíram que aquela era a atmosfera de Marte. Mas o que exatamente tornou esse objeto tão intrigante? Depois de examinar cuidadosamente a estrutura do meteorito com um microscópio, os cientistas descobriram estruturas fossilizadas muito semelhantes às bactérias terrestres. Além disso, eles até observaram supostas marcas da atividade vital dessas estruturas. As formas lembram algumas bactérias terrestres modernas e seus apêndices. Embora algumas sejam muito menores do que qualquer micro-organismo terrestre conhecido, outras têm entre 100 e 200 milímetros, dentro dos limites de tamanho do Pelagibacter ubique, a bactéria mais comum na Terra.
que varia de 100 a 200 milímetros, assim como as hipotéticas nanobactérias marcianas. Organismos de RNA que se espera terem vivido na Terra durante o período em que o ALH 84001 foi ejetado de Marte também podem ter sido tão pequenos ou menores do que essas estruturas. Porém, algumas dessas estruturas são ainda maiores, medindo de 1 a 2 micrômetros de diâmetro. As estruturas menores são pequenas demais para conter todos os sistemas necessários à vida moderna. Seriam micro-organismos? Não podemos ter certeza disso. Como você pode notar, ainda existe a possibilidade de que outros planetas do Sistema Solar tenham alguma forma de vida. Vamos contar tudo sobre as últimas descobertas dos astrônomos. Inscreva-se no nosso canal, curta se gostou do vídeo e fique ligado.